Olá, meus amigos, tudo bem? Como você acredita que é Deus? É um ser mudo, caladão, daquele que não se comunica? É alguém que criou todas as coisas, criou o universo, tudo aquilo que você conhece e deixou para que tudo corresse livremente, cada um por si, sem interferir em nada e com ninguém? Você acha que talvez, se Deus existir, Ele é um Deus que está muito aquém do que você pode imaginar? Ou seja, um Deus relapso, um Deus que não se interessa por nós, que não está nem aí com nada? Ou mesmo nem acredita que Deus existe, seja talvez uma força cósmica, alguma coisa? Bom, eu gostaria hoje de te levar a pensar um pouquinho sobre como Deus poderia ser. Será mesmo que Deus criou todas as coisas e deixou tudo ao acaso para correr livremente e não tem nenhuma forma de se comunicar com Ele ou de saber aquilo que Ele espera e deseja para cada um de nós? Bom, muitos acreditam em mediunidade, acreditam em reencarnações, acreditam em possessões ou em outras tantas coisas. E eu gostaria de levá-la a pensar no seguinte: será mesmo que se existe um Deus no céu, Ele nunca se comunicaria com a sua criação, com os seres que Ele criou, inteligentes, capazes de se comunicar, de falar, de pensar? Será mesmo? Um grande exemplo que nós podemos tirar de que Deus se comunica conosco são as escrituras sagradas, a Bíblia. E você pode falar assim: ah não, a Bíblia foi escrita por homens, não tem validade nenhuma, não quero nem saber disso daí. Mas pense só, para os espíritas há os escritos mediúnicos, que muitas vezes servem de inspiração, de consolação, de orientação sobre como deveriam ser, como deveriam seguir, qual era o melhor caminho, o caminho correto. Também para religiões como o Islã, os muçulmanos, há os escritos de Maomé. Para os adeptos do budismo, há os escritos de Buda. Dentro do hinduísmo, há os escritos de várias outras pessoas que podem guiá-los também. Para monges, há os escritos dos mestres tibetanos. Agora pense só, se para essas religiões pessoas foram inspiradas a escrever ensinos, você acha mesmo que Deus não inspiraria pessoas a escrever nada? Deus seria algo mudo e calado que não se comunicaria com as suas criaturas? Bom, a Bíblia diz de que toda a escritura é divinamente inspirada para ensinar, para corrigir, para instruir em toda justiça. Isso está em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é para toda boa obra e para a obra de Deus. Sabe, a Bíblia tem muitos conselhos interessantes, muitos mesmo. Alguns aparentemente podem ser contraditórios, mas quando você conhece a história, você consegue conciliar melhor. Também a própria Bíblia diz que homens santos foram inspirados por Deus para escrever as escrituras. E ao longo do tempo, nós vemos que Deus não falou com uma só pessoa, até porque a Bíblia tem mais de 60 livros e cada um deles escrito por pessoas diferentes, em épocas diferentes e sobre assuntos diferentes. Assuntos esses que são interligados, que falam sobre a criação, sobre o pecado, sobre a graça de Deus, o amor de Deus por nós, o sacrifício de Cristo, a salvação e a vida eterna numa nova terra. Tem muitas coisas que eu poderia dizer sobre a Bíblia, mas como uma cristã que sou, eu acredito sim que Deus, inteligente como é,
e superior, muito além daquilo que nós podemos imaginar em capacidade, em poder, sendo Ele onipresente, onipotente, onisciente, estando Ele em todos os lugares ao mesmo tempo, conhecendo todas as coisas e situações, criando pessoas inteligentes e capacitadas como nós, de pensar, de falar, de agir. Ele teria um meio de se comunicar conosco. Se com Adão e Eva foi face a face, com Abraão e Moisés através de visões, por que conosco, que já estamos tão corrompidos, Deus também não falaria? E eu acredito que a forma que Deus achou de chegar até você hoje, de chegar até mim, seja através das Escrituras Sagradas e através de inspiração a homens que são verdadeiramente consagrados a Deus. E eu quero convidar você a ler a sua Bíblia, a saber o que Deus tem a te dizer hoje. Porque apesar de ser um livro muito antigo, muito antes dos seus tataravós existirem, ela ainda continua sendo o livro mais atual do que o jornal de hoje. E ela tem mensagens especiais para você. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Porque assim como você acredita nos livros de ciência ou qualquer outra coisa, e até mesmo no jornal, Deus, Ele tem o seu meio de se comunicar conosco através da Bíblia dele. Que Ele te abençoe, que Ele restaure e transforme sua vida através da leitura da palavra de Deus.